Paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje, mais um vídeo e o tema: Os sinais do arrebatamento da igreja. Nosso texto base fica em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, que diz assim: E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. O motivo de eu trazer essa mensagem, amado irmão, é que eu estava refletindo e Deus tocou no meu coração para gravar essa mensagem. E curiosamente hoje eu estava vendo um grupo de WhatsApp ali, irmãos falando da vinda de Cristo. E de fato, nós temos aí ao longo dos anos visto sinais que remetem ao arrebatamento da igreja. Nós tivemos ali a guerra da Rússia, nós tivemos agora Israel sendo atacado pelo Hamas, muitos mortos, e é uma situação muito complicada, muito difícil, e cabe a nós orarmos a Deus para que console essas famílias, e principalmente por aqueles que estão, entre aspas, presos em Israel. Não podem sair, não podem deixar o país, porque o país está em alerta máximo de segurança. E o motivo de eu trazer essa mensagem é justamente porque hoje, lendo esse grupo de WhatsApp, eu lendo os irmãos falando e comentando, eu senti, não é a primeira vez que eu noto isso, é que as pessoas quando falam de arrebatamento, elas falam com medo, com preocupação, e deveria ser ao contrário. Quando nós falarmos de arrebatamento, nós falamos da esperança da igreja, que é ser retirada dessa terra para estar com Cristo, e não falarmos com medo, com preocupações, com desespero. Nós sabemos que desde de 2015 nós ouvimos homens e mulheres falando de visões, de uma série de experiências sobre o arrebatamento da igreja, e alguns determinando algumas datas, e ano a ano essas palavras que foram ditas, essas palavras que determinaram uma data para o arrebatamento não se cumpriu, porque a verdade, amado irmão, amada irmã, é que, como o próprio Senhor disse ainda em Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, ele fala: Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. A verdade, amado irmão, amada irmã, é que Deus está no controle de tudo. E a mensagem que eu quero trazer hoje de reflexão é que, independente de quando acontecerá o arrebatamento, nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar prontos, preparados. Todos os dias nós devemos nos arrepender porque somos falhos, pecadores, pecamos todos os dias. Todos os dias nós tentamos ser melhor, mas nós falhamos em virtude da nossa natureza humana. Mas, graças à presença do Senhor Espírito Santo que habita em nós, pela sua infinita misericórdia, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece nessa batalha. Todos nós temos um espinho da carne, algo que, que nos afronta, que nos atrapalha no nosso dia a dia, mas o Senhor, Ele nos dá graça. Como lhe disse a Paulo, a minha graça te basta. E essa graça basta a cada um de nós todos os dias.
E glória a Deus por isso, glória a Deus que a graça dele é sobre a igreja, sobre cada um de nós, para nos ajudar a caminhar pelos desafios que nós temos diariamente. Então, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, cabe a nós estarmos preparados todos os dias, cabe a nós darmos o nosso melhor, cabe a nós nos arrependermos e refletirmos todos os dias sobre as nossas atitudes, para que nós possamos agradar ao Senhor e não ficarmos preocupados, porque um sinal aconteceu do arrebatamento e nós ficamos desesperados, porque de fato é o que eu sinto hoje, é o que eu vejo hoje. As pessoas entram em desespero e não deveria ser dessa forma. Respeito, cada um age de uma maneira, mas nós temos que entender que tudo tem o seu tempo determinado. Existe um texto que eu gosto muito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e ele diz o seguinte: o título é O Anticristo e o Retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, de palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como um Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? E, no entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu tempo. Amado irmão, amada irmã, esse é um texto que Paulo estava comunicando à igreja, para que não ficasse desesperada, para que não se atormentasse, não ficasse com medo em virtude de qualquer profecia, de qualquer pregação, de seja o que for, de qualquer notícia. Porque antes que o grande dia chegue, antes do arrebatamento, amado irmão, amada irmã, a primeira coisa que nós iremos identificar é apostasia, ou seja, o abandono na fé. Antes que o arrebatamento aconteça, nós iremos presenciar a apostasia, e de fato isso está acontecendo, e nós vemos a maneira como as pessoas estão perdendo, abandonando a fé em Cristo. Pessoas que conheciam o Evangelho e que estão abandonando a Cristo. E depois disso, com certeza, como diz a palavra de Deus, nós veremos, nós saberemos, né? Nós veremos, aliás, o surgimento do anticristo. Nós veremos um líder que se levantará e será entre aspas, o salvador da humanidade. Mas até que tudo isso aconteça, amado irmão, amada irmã, existe um tempo e nós não temos o controle desse tempo. Nós não podemos prever que isso vai acontecer
amanhã, isso vai acontecer em 2030, como muitos estão aí falando. Não cabe a nós determinar o dia, não cabe a nós determinar a data, o mês, o ano, mas cabe a nós olharmos para a palavra de Deus e identificarmos os sinais. E nós precisamos entender que, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, nós precisamos entender que um dos sinais é a apostasia. E o outro sinal que a palavra de Deus também fala é: será revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu não estou nem entrando muito a fundo no tema de escatologia. Eu confesso que não sou especialista, né, nesse tema. Existem homens e mulheres de Deus que Deus chamou para falar de escatologia, que são verdadeiros mestres nesse tema. Mas o objetivo aqui é trazer uma mensagem que tranquilize a igreja, em que a igreja deve continuar fazendo o seu papel, independente de quando ocorrerá a vinda do Senhor Jesus. Cabe a nós trabalharmos todos os dias, cabe a nós vivermos a nossa vida todos os dias e sermos discípulos de Cristo, e pregarmos a palavra de Deus, pregarmos o arrebatamento da igreja, pregar o seu retorno, o retorno de Cristo. Esse é o nosso papel. Existem aqueles que não creem no arrebatamento, mas não importa. O que importa, amado irmão, amada irmã, é que você faça a sua parte. Se você crê no arrebatamento, pregue o arrebatamento. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Cumpra o seu chamado, independente de qualquer coisa. Independente do que aconteça, cumpra o seu chamado. Vá e anuncie o Evangelho, como o próprio Senhor Jesus disse: ide ao mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel como Igreja de Cristo. Independente se você tem um cargo na igreja, se você não tem um cargo na igreja, mas você tem um ministério, Deus te chamou para pregar a palavra de Deus, independente em qual ministério você se encaixa. Ou se de repente você é apenas um diácono, ou se você apenas serve, você ajuda, você auxilia, não importa. Importa que você pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Então nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos deixar de lado as preocupações, deixar de lado o medo por falar do arrebatamento e focarmos naquilo que o Senhor Jesus mandou nós fazermos. Isso é o que Ele determinou e é o que nós devemos fazer. Um outro sinal muito conhecido, né, do arrebatamento da igreja, também fica lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, que fala assim: esse governante, pois com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e uma das principais alas do templo será colocada o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Ou seja, nós veremos um homem sendo levantado como um líder global, e ele firmará um pacto com muitos.
descritos. Então, antes que o arrebatamento da igreja aconteça, nós veremos um líder fazendo um acordo de paz. Porque esse é um dos sinais. Então, amado irmão, amada irmã, não se preocupe, apenas faça a sua parte. Cumpra aquilo que Deus mandou você fazer. E apenas olhe, fique de olho nos sinais, olhe as notícias, veja o que está acontecendo e transmita a mensagem. Irmãos, os sinais do arrebatamento está aí. E tenha certeza que quando de fato estivermos prestes a acontecer o arrebatamento, os sinais que estão descritos na palavra de Deus vai estar muito mais forte. E nós, quando olharmos, teremos aquela convicção: a hora da igreja está chegando. Ainda nós temos vemos alguns sinais, mas os sinais que de fato irão firmar, né, que irão de fato determinar o arrebatamento ainda não acontecer. Então, enquanto isso não acontecer, faça a sua parte, não se preocupe. Talvez essa mensagem ela pode chatear alguém, mas o intuito aqui, eu não estou confrontando, né, a crença nem a fé de ninguém, irmão, mas independente de quando Jesus vai voltar, meu papel é cumprir meu ministério. De repente Jesus pode voltar para mim daqui a pouco, ele pode me recolher, e assim pode acontecer com qualquer um. Então, amado irmão, amada irmã, não fique com medo, não fique desesperado, apenas faça a sua parte. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha que trazer, a mensagem que Deus colocou no meu coração para gravar exatamente agora, 21h13 da noite, e transmitir. Aqueles que aceitarem e receberem de bom grado. Eu respeito, mesmo aqueles que não creem no arrebatamento da igreja. Eu não vou discutir se teologicamente está correto ou não. Hoje, dentro do cristianismo, existem várias linhas de interpretação e eu creio no arrebatamento. Para mim, é o que importa. Eu não discuto teologia, eu não discuto se está certo, se está errado. O que importa é que eu, Fábio, creio no arrebatamento. E eu, como chamado de Deus, transmito essa mensagem nas minhas pregações, independente de qualquer coisa, com respeito. E nós entendemos, cada um vive numa democracia, nós vivemos num país democrático. Nem tudo eu concordo, algumas coisas em relação ao cristianismo eu discordo, e outras eu concordo. Então nós não temos uma unanimidade. A única unanimidade que nós temos é que Cristo é o nosso Salvador e que Ele voltará. Agora, questões de arrebatamento, usos e costumes, entre outras coisas, é algo que compõe a diversidade da igreja, a diversidade do corpo de Cristo. E eu creio assim, muito em questão também de muitos homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus, onde eles transmitiram mensagens, onde esse tipo de discussão não agrada a Deus. Então, já de muito tempo, eu tenho aprendido que não importa, independente de qual seja a opinião do irmão, da irmã, se crê ou se não crê, faça e cumpra aquilo que Deus mandou você fazer, e isso basta, e ponto final. Assim, cada um segue fazendo a sua vida, porque um dia nós daremos conta de tudo que nós fizermos. Amém? Então, essa é a mensagem que eu tinha para trazer para todos. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada e, de novo, não se amedronte, não fique com medo, apenas descanse no Senhor, ore por aqueles que estão em Israel e
pedimos ao Senhor Jesus que a vontade dele prevaleça sobre esta terra, sobre cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe. Eu oro ao Senhor para que você seja próspero, para que Ele te dê sabedoria, discernimento e entendimento, para que você cumpra a vontade do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.